Meus irmãos rubro-negros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian, saudações rubro-negras. Peço a você para que já deixe o like no vídeo e também siga o canal se você ainda não é inscrito. Eu venho aqui fazer vídeos quando há temas realmente relevantes para que a gente possa conversar. Na maioria das vezes eu posto os shorts e você tem ali uma infinidade de informações diárias sobre o nosso clube de coração, o Clube de Regatas do Flamengo. E eu quero falar, obviamente, sobre o Lucas Paquetá, que tem sido o cerne de todas as notícias envolvendo o Mengão nos últimos dias. Ontem, como vocês sabem, houve uma reunião entre o West Ham e acionistas do clube para que se pudesse deliberar acerca da possibilidade ou não da redução do valor da venda do Lucas Paquetá. Eu já falei aqui, principalmente nos shorts, que independentemente do valor que o West Ham vem aceitar, o West Ham estará perdendo dinheiro. O West Ham ele não recupera o valor que pagou pelo Lucas Paquetá lá em 2022, salvo engano, 2023, quando ele sai do Lyon e vai para a Inglaterra, que foi cerca de 62 milhões de libras. Atualmente, se o Flamengo comprar por 40 milhões de euros, que é o número que mais circula, ainda assim não chega no valor que o West Ham pagou. E o West Ham, que luta contra o rebaixamento, o West Ham que vive uma crise, a maior crise dos últimos 10 anos, o West Ham que subiu há 12 anos atrás e nunca mais caiu, o West Ham que tem no Paquetá a figura de um ídolo, porque afinal de contas foi um jogador que ajudou o West Ham a sair de uma fila de 40 anos sem títulos. O West Ham quer evitar danos a ele próprio. Se vê no Paquetá um jogador importante dentro de campo, então vai tentar mantê-lo até maio, como dizem jornais ingleses. E o Paquetá, por sua vez, juntamente com seu staff, olha o seu lado. Quer voltar ao Brasil, quer sair da Inglaterra. E aí ele tem os motivos dele, como qualquer um de nós tem na hora de sair de um trabalho. Ganhando mais, ganhando menos, isso depende de cada um. A questão é, o West Ham já está a 3 jogos sem Paquetá. Aliás, o West Ham que hoje ganhou do Tottenham. O West Ham sai na frente aos 14 minutos. O Tottenham empata no segundo tempo. E aos 93 minutos, o árbitro tinha dado 4 minutos de acréscimo. Aos 93 minutos do segundo tempo, o West Ham consegue o gol da vitória fora de casa. Eu até gravava um vídeo naquele momento e disse, isso é bom para o Flamengo. Porque o West Ham, que não coloca o Paquetá 3 jogos, não por vontade própria, senão por problemas nas costas. O Paquetá está com dores nas costas. Ficou fora contra o Queen's Park Rangers, ficou fora contra o Wolverhampton. Quando tentou jogar contra o Nottingham Forest, sentiu. Então, o Nuno Espírito Santo não tem colocado o atleta. Então não é por vontade do West Ham, é por problemas físicos. Mas a partir do momento em que o West Ham, que vê no Paquetá uma das possíveis soluções para tentar permanecer na Série A, consegue um bom resultado sem ele e diminui a vantagem para o primeiro o primeiro fora da zona de rebaixamento, que é justamente o Nottingham Forest, então acende-se a seguinte ideia, nós podemos conseguir sem o Paquetá. Então por isso que eu digo que é bom para o Flamengo. Se a gente consegue ganhar sem o Paquetá, então a gente pode se livrar dele e ainda ganhar um dinheiro com isso. Aliás, um bom dinheiro. Agora, o West Ham estava a 7 pontos, agora está a 4 pontos atrás do Nottingham Forest. É verdade que o Nottingham Forest tem um jogo a menos, mas a depender do resultado, o West Ham pode se ver com um pouco mais de tranquilidade para poder escapar desse rebaixamento que para muitos já é certo. Então isso é um ponto positivo para o Flamengo. Eu tenho visto muitas discussões relacionadas ao Paquetá valer ou não 40 milhões de euros. Para mim, essa discussão sequer deveria existir
e acho que vocês vão de concordar comigo, pelo menos a maioria, pelo que eu tenho visto, a partir do momento em que, há 2 anos atrás, o City queria pagar 100 milhões de libras por ele. 100 milhões, 700 milhões de reais. Pouco tempo atrás. E a galera na internet até brinca, né? Porque o Júlio Miguel Neto estava falando... É Júlio Miguel Neto? Meu Deus do céu, não lembro. Do UOL. Vou até ver aqui para vocês. Porque essas discussões, elas têm... Não é o Júlio Miguel Neto, não, gente. Desculpa, Júlio Miguel Neto é outro. Eu vou ver o nome aqui para vocês. Essas discussões, elas têm realmente tomado conta dos debates. O Júlio Gomes, do UOL, numa discussão, estava falando que o Paquetá é superestimado. Aliás, eu vi muito dessas discussões. Só que aí o Rodrigo Matos falou, bom, para o Júlio Gomes, o Paquetá é superestimado, mas para o Guardiola não. Então isso aí realmente viralizou, e todas as vezes em que a gente vai falar sobre isso, inclusive eu falo, bom, como é que a gente vai discutir se vale a pena ou não trazer o Paquetá a partir do momento em que o Guardiola o quis, há não muito tempo atrás? Eu acho um erro a gente comparar com a vinda do Romário em 95, não apenas porque são jogadores completamente diferentes, sim, o Romário era um jogador campeão mundial, era o melhor jogador do mundo, a gente não está falando da técnica em si, mas eu estou falando de um jogador que é jogador de seleção brasileira, indiscutivelmente, e para mim já está na Copa do Mundo, de um jogador que vem para jogar no clube de coração, isso faz total diferença. O camarada querer, ele quer estar lá. Ele teve uma conversa com o Nuno Espírito Santo e falou, olha, eu quero ir para lá. Se ele consegue, pensem comigo, jogar em meio a pressões de uma investigação criminal, em meio à possibilidade de perder a carreira precocemente, como será que ele vai jogar? Na terra dele, perto dos familiares dele, perto da torcida que fala a língua dele, que age como ele, que vai à loucura cada vez que ele fizer a dancinha do Paquetá? Você acha que algum inglês, quando ele faz a dancinha do Paquetá, fica dançando igual ele, requebrando? Não, os caras batem palma, aquele teatro, Aqui é diferente, imagina a loucura, a quantidade de funks que vão lançar. Você acha que isso tudo não passa pela cabeça dele? Sol, calor, praia. O cara mora lá numa cidade que só chove, tempo nublado, igual tá aqui hoje em Floripa. Sabe? Como é que vocês acham que ele vai se sentir assim, com a mulher dele feliz, perto das amigas, certamente tem muitas no Rio, idolatrado pela torcida, aos 28 anos, cara. Aos 28 anos. Tinha uma discussão há um tempo atrás sobre essa questão de tentar rejuvenescer o elenco do Flamengo para poder disputar com clubes europeus. Isso veio à tona depois do nosso jogo contra o Paris Saint-Germain, no qual o Paris Saint-Germain tinha uma média de idade de 24 anos e o Flamengo de 29, 30. Eu até falei, é muito difícil você trazer jogadores bons como os que nós temos, vindos da Europa, sem estarem já no final da carreira, como é o caso do Danilo, como é o caso do Alexandro, como é o caso do Jorginho. Mas a gente tem no Paquetá um diferencial justamente por isso. O cara vem aos 28 anos, talvez o auge da maturidade, da carreira, no auge da forma física e principalmente feliz. Então, não dá para comparar. E outra, principalmente, análise que eu já vi, também concordo, no momento em que o Flamengo não está fazendo uma loucura como fez com o Romário, a partir daquele time de 95, ou talvez antes até, o Flamengo passou por muitas situações difíceis, intempéries, que nos custaram muito, em termos de título, em termos de credibilidade, coisa que não acontecerá caso o Flamengo despenda 40, 42 milhões de euros para contratar o Paquetá. O Flamengo faz aquilo que pode fazer. E outra análise que eu ouvi e concordo, e isso é lindo de falar, de se ouvir, e orgulha muito o torcedor do Flamengo. O mercado do Flamengo é o europeu. O mercado do Flamengo não se restringe
ao futebol brasileiro. E quando vai querer contratar jogador do futebol brasileiro, gasta valores que se gastam no futebol europeu. É 20 milhões de euros para cá, é 15 milhões de euros para cá, é 40 milhões de euros para cá, 30 e poucos milhões de euros para cá, como queria fazer agora para contratar o Caio Jorge do Cruzeiro, é ou não é? Então isso nos engrandece. O Flamengo se traz o Paquetá, traz e fica numa boa. Tá tudo em casa. E um jogador de altíssima qualidade. Eu estava vendo aqui o OneFootball. E o OneFootball dizia o seguinte: o Flamengo tem que oferecer uma proposta formal. Não há proposta formal. O Flamengo não chegou com a documentação proposta. O que há são conversas. Não há, portanto, uma proposta para que se diga que o West Ham negou ou não. O Flamengo deve fazer nos próximos dias. O Flamengo deve fazer nos próximos dias uma proposta que, segundo o OneFootball, girará em 35 milhões de euros fixos, com um plus de 5 milhões de euros em forma de bônus. Se batidos, o West Ham recebe. Se a gente estiver falando de um clube que vai permanecer na Premier League, primeira divisão do futebol inglês, ótimo. Valores que são bons, mas nada demais. Se nós estivermos falando, entretanto, de um clube que vende o Paquetá e cai para a Premiership, segunda divisão do futebol inglês, aí estaremos falando de valores que vão fazer muita diferença para o West Ham, que tem em seus contratos, e no caso do Paquetá não é diferente, isso existe na cláusula do Paquetá, na cláusula contratual do contrato firmado entre Paquetá e West Ham, cláusula no sentido de que, uma vez caindo para a segunda divisão, o contrato diminui pela metade. E certamente o Paquetá, prevendo essa possibilidade, está colocando isso na balança. Então a renda do time vai cair, a receita do clube vai cair, e esses valores, 5 milhões de euros, vão sim fazer diferença. Então assim, gente, vamos aguardar. Eu tenho dentro de mim, isso não é informação, dentro de mim uma confiança de que ele venha antes de maio. E isso vai depender também dos resultados aqui, como eu falei no começo, dos clubes que estão ali na parte de baixo da tabela da Premier League. E vai depender, logicamente, do Flamengo oferecer formalmente uma proposta, porque aí sim nós vamos ter fatos concretos. Dom Ian, você quer que ele venha? Quero. Sou fã do Paquetá. Acho que é todo um contexto, não apenas técnico, de um jogador que atua em várias posições, mas todo um contexto que faz com que ele seja uma boa contratação para o Flamengo. Eu quero saber a sua opinião. Logicamente, eu quero saber a sua opinião. Quero que você coloque aqui qualquer coisa. Diz oi, diz concordo, não concordo, gostei, não gostei. Sempre com respeito, obviamente, como eu sempre tento tratar a todos vocês. Meus irmãos rubro-negros. Hoje tem Flamengo e Volta Redonda, 9h30 da noite. Transmissão no Premier e também no Sport TV. Time de novo sub-20, né? E tomara que o Flamengo consiga a primeira vitória no campeonato. Estamos, inclusive, com um jogo a mais em relação aos demais clubes. E a gente precisa ganhar para não deixar o time principal na roubada, como foi feito ano passado, né? Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Deus nos defenda. Flamengo. Se você ainda não é inscrito no canal, novamente eu peço, se inscreva, deixa o like no vídeo. Vejo vocês no próximo. Valeu!